Glória a Deus. Abra por favor a sua Bíblia em Mateus capítulo de número 6. Vamos ler também, igreja, o versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo de número 6. Todos encontraram? Está escrito assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Amém, igreja? Quem nunca aqui já fez uma oração pedindo a Deus para Deus te abrir assim uma porta? Quem nunca fez assim uma campanha de oração, e nessa campanha de oração você pediu a Deus para Deus te abrir portas? Você pegou o pedido de oração e escreveu pedindo para que Deus abrisse uma porta excelente para você, uma oportunidade, uma porta de emprego. Por quê? Porque portas abertas é sinônimo de vitória, é sinônimo de prosperidade. Tanto que quando uma pessoa está passando por apertos e dificuldades, quando as coisas não estão dando certo, ela costuma dizer que as portas estão fechadas para ela. Ela diz: as portas estão se fechando para mim. Toda porta que eu me deparo, ela se encontra fechada. Por quê? Portas abertas, sinônimo de vitória, de bênção. Porta fechada, sinônimo de luta e de dificuldade. Entretanto, nós vamos ver hoje na palavra que o Deus que nós servimos opera também com portas fechadas. Para você entender que nem sempre uma porta fechada é algo ruim para você. Diga comigo: o Senhor que abre portas e que opera abrindo portas, também opera com portas fechadas, inclusive fecha portas. Você crê que o Senhor vai falar com você? Quem crê, diga glória a Deus. Então eu leio o versículo 6 de Mateus 6, e você lê em seguida, em bom tom e em alta voz. Vamos lá. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, de novo, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Você crê nessa palavra? Então vamos desocupar as mãos e vamos dar para a palavra do Deus vivo a maior, a melhor, a mais sincera e a mais poderosa. Vamos aplaudir. Pai querido e Deus amado, abre os céus para receber esse louvor, e sobre cada vida que te aplaude, que te glorifica, derrama da tua graça, da tua virtude, do teu poder. Há pessoas te aplaudindo aqui na sede da Lapa. Há pessoas, meu Pai, que estão te aplaudindo agora, porque estão te ouvindo através do programa de rádio, me assistindo, meu Pai, pela internet. Então, meu Deus, derrama graça, virtude e poder. Remove todos os impedimentos, não deixa nada atrapalhar. Envia essa palavra com poder e autoridade, e que ela mesma vá e produza o resultado para o qual é mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Graças a Deus. Podeis sentar. Sabemos que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas sabemos também que a porta que Deus fecha, ninguém abre.
Ao longo da jornada, muitas portas vão se abrir. Ao longo da vida, o Senhor vai nos abrir muitas portas, e excelentes portas. Entretanto, nós também iremos nos deparar com portas fechadas, portas que não se abrirão, mesmo que façamos a campanha, mesmo que venhamos pedir, que venhamos orar, mesmo que tenhamos muita fé para isso. E haverão portas que o próprio Deus irá fechar. Por quê? Porque Ele também fecha portas e também opera com portas fechadas, inclusive para operar sinais, prodígios e maravilhas na vida do seu povo. Leia comigo o que vai dizer aqui a palavra, no segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Mais precisamente, no versículo de número 4, veja, 2 Reis 4, versículo 4. Então, entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Esse texto é o texto que fala acerca daquela mulher que havia ficado viúva, e que o marido, mesmo sendo um homem de Deus, porque o versículo 1 diz que ela o descreve como sendo um santo homem de Deus, inclusive servo do profeta Eliseu, mas ainda que ele fosse um grande homem de Deus, ele deixou muitas dívidas, e quando o credor, o cobrador, veio cobrar as dívidas da viúva, não tendo ela como pagar, ele tão somente fez a ameaça: ou a senhora me paga o que seu marido me deve, ou no caso me devia, porque morreu, ou eu vou ter que levar seus 2 filhos para pagar a dívida que seu marido deixou. Era comum na época, se o marido dessa mulher fosse vivo, o credor iria exigir que ele, o marido, passasse a ser seu escravo para poder pagar a dívida. Mas, já que ele havia morrido, então os filhos iriam substituí-lo como pagamento da dívida. Quando aquela mulher viu aquele homem na sua porta, requerendo seus filhos como pagamento da dívida, ela se desesperou, porque primeiro ela acabara de perder o marido, ficando viúva, e agora se ela perdesse também os filhos, quem iria mantê-la? Quem iria protegê-la? Quem iria sustentá-la? A vida daquela mulher certamente seria um inferno a partir dali. Então ela vai até o profeta Eliseu em busca de ajuda. E ao chegar lá e ao contar a situação, ele pergunta o que ela tem. A primeira resposta a princípio é: tua serva não tem nada. Quando ela lembra do azeite, do pouco de azeite que ela tinha, a não ser uma botija de azeite. É quando Eliseu diz no versículo 3: então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e faz o que, igreja? E fecha a porta. Diga comigo: o Senhor, através do profeta, mandou aquela mulher fechar a porta. Por que Deus mandou ela fechar a porta? Porque o que Deus tinha para fazer era algo grandioso, que cabia apenas saber ela, os filhos e o Senhor.
Às vezes é importante ter esse entendimento. O que Deus tinha para fazer naquela vida, naquela casa, naquela família, era com as portas fechadas. E às vezes nós temos que entender isso. Esse milagre aqui, se você prestou bastante atenção, é um milagre no tocante à vida financeira. É um milagre de prosperidade. Lógico, o financeiro envolve tudo. Mas em um contexto mais amplo, esse milagre aqui se refere à vida financeira. E para Deus também operar na nossa vida financeira, nós temos que fechar a porta. Porque Ele muitas vezes requer que venhamos fechar a porta. Nós temos que fechar a porta daquelas pessoas que sabidamente sabemos que são invejosas. Não sei por que você se acompanha de gente invejosa, não sei por que você dá cabimento a gente invejosa, não sei por que ainda você compartilha a sua vida com pessoas invejosas. Nós não temos que tão somente nos distanciar das pessoas, ou evitar fazer amizades e conviver com as pessoas, não é isso que eu estou dizendo, mas há certos níveis e classes de pessoas que nós devemos ao máximo manter distância. E as pessoas que têm inveja, nós temos que fechar a porta da nossa casa, da nossa vida, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Imagina se essa mulher não obedece, e ela tão somente fala para os vizinhos aquilo que o profeta havia dito. Porque o profeta mandou ela pedir os vasos emprestados aos vizinhos, mas em nenhum momento o profeta disse que ela tinha que falar acerca daquilo que iria fazer. As pessoas não precisam saber dos teus projetos, as pessoas não precisam saber dos teus sonhos, dos teus planos. Na realidade, deixa primeiro acontecer, porque depois que acontecer, aí todos poderão ver aquilo de mais poderoso, grandioso e sobrenatural que Deus estaria realizando e estará realizando na sua vida, em nome de Jesus. Fecha a porta, está dizendo o profeta, porque o que Deus tem para fazer é de porta fechada. Amém ou não amém? Mas pastor, tem mais exemplos acerca disso? Ainda aqui em Reis, no capítulo 4, olha o que diz aqui, o versículo de número 21. Segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo de número 21. Quem achou, diga amém. E subiu ela, e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e saiu. Amém, igreja? Mas você prestou atenção o que aconteceu no versículo 21? Dessa vez eu li de forma rápida, sem pausar, no ponto principal, justamente para ver se você percebeu. Eu vou ler de novo, versículo 21. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta, e o que, igreja? E saiu. Aqui é o caso da sunamita. Lembra daquela mulher que todas as vezes que Eliseu passava em Sunem, ela o recebia, dava água para beber, pão para comer, e considerava Eliseu como um homem de Deus. Um dia, ela chamou o marido e disse: olha, vejo que esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus, e sempre o ajudamos com água, com pão, ele repousa, descansa, se alimenta e segue sua viagem. Porém agora eu quero fazer mais por esse homem. Vamos preparar para ele um quarto? E o marido concordou, de modo que eles prepararam um quarto junto ao muro, colocaram uma cama, um candeeiro, uma mesa, uma cadeira. E quando o homem de Deus foi até Sunem, ela o convidou não mais para tomar água, comer
ou tão somente descansar, mas para pernoitar, para pousar em um quarto que ela havia preparado para ele. O homem de Deus ficou tão grato com aquela atitude, que ele perguntou a ela o que ele poderia fazer por ela, como que ele poderia recompensá-la. Ela disse que o que tinha já era o suficiente, porque ela era uma mulher abastada, ela era uma mulher próspera. Entretanto, Eliseu, falando com Geazi, seu moço, seu auxiliar, Geazi identificou que naquela casa não tinha a alegria que uma criança traz, e percebeu que aquela mulher não tinha filhos. Então ele mandou chamar aquela mulher e disse que no tempo de uma vida ela estaria com um filho em seus braços. Diga glória a Deus. Vê como vale a pena abençoar a obra de Deus, o reino de Deus, os homens de Deus. Quando nós fazemos pela obra, Deus faz por nossas vidas e pela sua casa. Quando nós estendemos as mãos para ajudar o reino de Deus, a obra de Deus, Deus também estende as suas mãos para ajudar a nós e toda a nossa casa. Diga glória a Deus. Amém? Entretanto, depois de alguns anos, em um determinado dia, quando aquele menino foi acompanhar o pai e os demais trabalhadores da casa, onde estavam na eira trabalhando, ele sentiu uma forte dor de cabeça, mas foi uma dor de cabeça tão forte, que imediatamente o pai mandou com que levasse o menino até a sua mãe. E ele ficou horas no colo da mãe, sofrendo de dor, até que em um determinado momento, ele morreu. E a mãe pegou aquele menino, não se desesperou, não gritou, não chorou, mas tão somente colocou o menino naquele quarto, naquela mesma cama que o profeta dormia, e depois fechou a porta. E depois fechou a porta. E foi em busca de quem? Em busca do homem de Deus. Porque foi o homem de Deus que havia dito que ela teria um filho em seus braços. O filho agora está morto. Então é o homem de Deus que vai trazer uma resposta para mim. Olha o que diz aqui o versículo de número 33. Quando o homem de Deus chega até a casa daquela mulher. 2 Reis 4:33. Então entrou ele e fechou a porta. Fechou o que, igreja? E fechou a porta. Deus também opera com a porta fechada. Senhor, me abre uma porta de emprego. Mas às vezes você está querendo ir para um rumo que Deus sabe que não vai ser bom para você. Então o que ele faz? Ele fecha a porta. Às vezes você está pedindo uma bênção, um milagre, que você acredita ser bom para você, porque você só vê o que está diante de seus olhos, e Deus que vê o futuro, sabe que o que você está pedindo não é bom. No lugar de abrir, o que ele faz? Ele fecha a porta. O Eliseu poderia ter chegado aqui e ter deixado a porta aberta. Qual o problema? Ninguém poderia ver o que estava prestes a acontecer, mas ele fechou a porta. E às vezes nós estamos pedindo para Deus abrir uma porta, sendo que o maior milagre que Deus tem para operar em nossas vidas nesse momento é justamente o contrário, é fechar as portas. Porta fechada é livramento. Porta fechada muitas vezes é Deus te poupando de dissabores, de problemas futuros. Porta fechada muitas vezes é Deus te livrando de pessoas que vão atrapalhar o teu caminho.
de prejuízos. Não é porque a porta está fechada que Deus te abandonou. Acredite, Ele também fecha portas, porque Ele sabe o que é melhor para você. E quando a porta se abrir, não será qualquer porta, mas será uma grande porta para a honra e para a glória de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Oh glória! Será que o menino viveu, igreja? Versículo 33. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Assim seja. Diga: Deus também opera com portas fechadas. Oh glória! Diga glória a Deus, igreja. Para não ficarmos só no Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. O próprio Cristo também operou um milagre deste modo. Vá comigo para Marcos capítulo 5. Jesus caminha pelas ruas de Israel, e de repente, minha gente, um homem importante, um príncipe de uma das sinagogas, se joga aos pés de Jesus. O nome dele é Jairo, e esse homem, ele roga, ele suplica, ele implora para que Jesus fosse com ele até a sua casa, porque ele havia deixado a sua filha terrivelmente doente em casa. A filha estava à beira da morte. E quando Jesus vê o desespero, a angústia daquele homem, Jesus se prontifica imediatamente a ir com ele. E quando eles estão caminhando em direção à casa desse homem de nome Jairo, Jesus é parado por uma mulher que toca nele. Jesus quer saber quem é essa mulher. Esta é a mulher hemorrágica, a mulher do fluxo de sangue. Jesus conversa com aquela mulher, Jesus cura aquela mulher, salva aquela mulher. E enquanto isso, Jairo está na expectativa de dar tempo de Jesus chegar na sua casa, e a sua filha ainda está viva. Entretanto, uma notícia terrível chega. Aqui no capítulo 5, o versículo de número 35 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Recebe essa palavra do Senhor na tua vida. Não temas, não tenha medo, apenas acredite. O Deus que você serve é maior do que o seu problema. O Deus que você serve é maior do que essa doença. O Deus que você serve é maior do que essa dívida. O Deus que você serve é maior do que esta crise familiar ou sentimental. O Deus que você serve pode tudo e todas as coisas. Não temas, creia somente. Quantos creem, diga glória a Deus. Aí veja, versículo de número 36, aliás, versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse,
a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Não está morta, mas o que, minha gente? Mas dorme. Jesus sabia que ela estava morta. Versículo de número 40. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. Percebeu que ele, Jesus, só deixou a mãe, o pai e os 3 discípulos que ele escolheu, e que ninguém mais entrasse. E para que ninguém mais entrasse naquele quarto, o que foi que ele fez? Fechou a porta. A porta também foi fechada ali. Nos outros 2 casos está escrito literalmente: fechou a porta. Nesse caso fica subentendido. Eu quero que todos que estão aqui saiam. Eu quero que todas as pessoas que estão aqui chorando, pranteando, saiam. Só entrarão comigo dos meus discípulos Pedro, Tiago e João, e junto conosco o pai e a mãe da menina. Todos saiam. Só que uma das coisas que as pessoas são curiosas, e se a porta não fosse fechada, fatalmente alguém queria olhar, fatalmente alguém iria querer desobedecer a ordem e até entrar. Então a porta teve que ser o quê? A porta teve que ser fechada. Comece a bater porta na cara de muita gente. Comece, de verdade, eu estou falando sério. Comece a bater porta na cara de muita gente. Gente que não torce por você, gente que não ora por você, gente que não quer o teu bem, gente que não quer o teu mal, gente que só vive murmurando, gente que tem pensamento de derrota, gente que não tem fé, gente que não agrega nada na sua vida, gente que tão somente te prejudica. Comece a bater porta, comece a fechar a porta. Sabe por quê, minha gente? Porque às vezes nós queremos ser bonzinhos demais. Por sermos cristãos, muitas vezes a gente quer ouvir todo mundo, quer deixar todo mundo fazer parte da nossa vida, porque nós somos cristãos, não podemos fazer acepção de pessoas. Quem não faz acepção de pessoas é o Senhor. O Senhor não faz. Nós não rejeitamos pessoas, nós não desprezamos pessoas, mas nós só deixamos fazer parte de nossas vidas aqueles que verdadeiramente vão acrescentar, agregar e verdadeiramente nos fazer avançar. Comece a fechar portas. Comece a fechar portas. Não deixe entrar no teu quarto, na tua casa, na tua vida, aqueles que não agregam. E aí veja o que acontece no restante do milagre. Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Primeiro eles riram, e agora eles estão assombrados. Primeiro vão rir de você, mas depois vão se assombrar, se admirar com a grande obra que Deus fará na tua vida. Oh, glória! Diga glória a Deus. Diga: Deus também opera com portas fechadas. No começo, você não vai conseguir, você vai ter receio, você vai ter medo, você vai ficar tímido, mas basta a primeira vez. É igual o não.
Tem gente que tem uma dificuldade muito grande de dizer não, e fechar a porta para alguém é dizer não. Mas quando a pessoa aprende a dizer não, ela se liberta, porque o não é libertador. Quando uma pessoa aprende a dizer não, ela também vai conseguir fechar muitas portas para muitos que não agregam nada na sua vida. E sabe por que nós temos que saber fechar portas? Porque Deus também fecha portas, e Ele vai fechar uma porta onde muitos ficarão batendo do lado de fora, e essa porta não se abrirá. A primeira vez que isso aconteceu foi na época de Noé. Deus ficou tão triste com o que viu na terra, que Deus decidiu lavar a terra, mandando aquele dilúvio. A terra estava tão suja, o pecado havia impregnado na vida das pessoas, e na terra de um jeito que Deus só viu uma única saída: literalmente lavar. É igual quando você vê um lugar sujo. Eu costumo sempre usar o exemplo do banheiro, né? Não passa na minha cabeça passar pano em banheiro. O banheiro tem que ser lavado. É ou não é? Ah, vou passar só um pano no banheiro. Misericórdia. Vai só espalhar sujeira e mau cheiro. Banheiro tem que jogar água sanitária, desinfetante, sabão, tem que jogar água, tem que esfregar, tem que tirar toda aquela primeira água suja, jogar uma outra água, puxar tudinho, lavar as paredes, o aparelho sanitário, lavar tudo, secar tudo. Chega a dar gosto depois, né? Quando o banheiro está lavadinho. As irmãs é que se estressam com o marido, porque assim que elas terminam de lavar, quem é que vai inaugurar o banheiro limpo? Geralmente o marido, né? Eu falo para o pastor: deixa eu ir inaugurar agora, tá? Deixa eu ir inaugurar. Um dia eu tentei lavar, mas não sai igual o que a pastora faz. Ela olhou e disse assim: você acha que você lavou mesmo? Aí eu disse: eu tentei lavar. A mulher, não que o homem não possa fazer, mas a mulher tem um olho clínico para certas coisas que os homens infelizmente não têm. Como tem coisas que o homem faz que a mulher não consegue executar com a mesma maestria, não que não possa fazer, mas pode fazer também. Então, amados, Deus viu que não dava para passar um paninho ali, um paninho úmido. Deus viu que tinha que lavar, e viu que apenas um era justo: Noé. E como o plano de Deus era repovoar aquela terra depois que ela fosse lavada, Ele permitiu com que Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras sobrevivessem para repovoar a terra. Entretanto, todos os demais iriam morrer. E quando o dilúvio chegou, você conhece a história, que começou a chover, e a chover muito forte, a terra começou a alagar, muitos correram em direção a Noé, e a grande embarcação no qual Noé havia construído por ordem de Deus, a famosa arca. E aquela arca tinha uma imensa porta. Aquela arca tinha uma porta gigante, onde entraram Noé e sua família, e todos os animais que Deus havia determinado que entrassem. E a palavra diz que quando chegou o momento exato, não foi Noé quem fechou a porta da embarcação, a porta da arca, foi Deus quem fechou aquela porta. Foi Deus quem fechou a porta da arca para que ninguém mais pudesse entrar. O céu é uma grande arca e tem uma porta. Só que a porta do céu, diferente da porta da arca, que era gigantesca, ela é estreita.
E assim como o Senhor fechou a porta da arca, Ele também fechará a porta do céu. Olha o que diz aqui, Lucas capítulo 13. Lucas 13, versículo 22, igreja. Veja. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Se você tem caneta e não tem problema de riscar a sua Bíblia, e se a tua tradução é igual à minha, porfiar significa lutar, significa disputar, significa brigar. Sabe o que Jesus está dizendo? Lutem, briguem, disputem para entrar pela porta estreita. O que é que isso significa? Nós temos também que fazer a nossa parte. Versículo de número 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar é fechar, igreja, e fechar a porta, e começardes a estar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: não sei de onde vós sois. Na época de Noé aconteceu a mesma coisa. Noé, agora nós acreditamos, Noé. Noé, agora sabemos que tudo que tu pregastes ao longo desses anos, porque Noé passou anos pregando, e ninguém acreditou no que Noé pregava. E hoje os pregadores estão pregando, mas muitos também não estão acreditando. E quando a porta estiver fechada, muitos irão bater na porta e dirão: agora acreditamos. Mas o pior não é isso. O pior não é acerca dos que rejeitaram, acerca daqueles que nunca puseram os pés em uma igreja, que nunca entregaram a vida a Jesus. O pior é para esses aqui que o texto diz no versículo 26: então começareis a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E em outro texto do Evangelho, a palavra diz: profetizei no teu nome, operei sinais, prodígios e maravilhas em teu nome. Ele está se referindo aos que estavam até mesmo na igreja e que também encontrarão a porta fechada. E Jesus vai responder assim no versículo 27: e ele vos responderá: digo-vos que não seis de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. E virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. E eis que derradeiros há que serão os primeiros, e primeiros há que serão os derradeiros. Vamos passar pela porta, minha gente, antes que ela se feche, porque haverá um dia que a porta será fechada e não adiantará bater do lado de fora, mas aqueles que entrarem reinarão com ele para todo sempre. Diga glória a Deus. Oh, glória. Diga: Deus também fecha portas. Quantos aqui recebem essa palavra?